E aí galera, aqui quem fala, Alan, professor de Física. Vamos mais uma aula relacionada à termologia. Então nas aulas anteriores nós vimos sobre o tópico chamado de termometria, vimos calorimetria e nós vimos também propagação de calor. Então a aula de hoje ele é um tema muito importante, interessante, cai nas provas de vestibular, prova da UERJ, prova militar, e é um tema muito gostoso aí que eu gosto bastante de falar sobre ele. É um tema chamado de dilatação térmica. Então quando a gente fala dilatação é algo que aumenta, e térmica por causa de quê? Por causa do calor, por causa da variação de temperatura. Então dilatação térmica consiste da seguinte maneira: você tem um sólido, um líquido ou mesmo um gás, e essas três fases da matéria, ao receber calor, essas partículas se agitam, se afastam uma das outras, fazendo com que esse sólido, com que esse líquido sofra um aumento de suas dimensões. Então aqui está dizendo o seguinte: salvo algumas exceções, todos os corpos que sejam sólido, líquido e gasoso dilatam-se quando a sua temperatura aumenta. Os átomos que constituem um sólido se distribuem ordenadamente, dando a origem a uma estrutura denominada rede cristalina do sólido. Quando a temperatura aumenta, há um aumento na agitação, fazendo com que eles vibram, afastando-se um dos outros. Então basicamente isso é a dilatação. Um sólido, ele recebe calor, no que recebe calor suas partículas se agitam e aumentam de tamanho. Exemplo clássico de dilatação: quando você olha na sua casa e você tem o chão da sua sala, você percebe que entre esses pisos existe um espaço, ali é por causa da dilatação. O mesmo ocorre numa calçada, o mesmo ocorre numa ponte. Então basicamente você tem dilatação envolvida. E aí galera, quando nós estamos falando basicamente dilatação que ocorre no sólido, um sólido ele tem três tipos de dilatações distintas: uma dilatação linear, uma dilatação superficial e uma dilatação volumétrica. Já falando com vocês, a dilatação linear ela tem relação com comprimento. Então olhei numa questão, olhei no exercício, aumentou o comprimento, é a dilatação linear. Superficial, superfície, área. Então viu na questão, aumentou a área, a superfície, dilatação superficial. E dilatação volumétrica, aumentou o volume, aumentou o comprimento, a largura e a profundidade, dilatação volumétrica. Então quero que vocês observem o seguinte: dilatação linear, uma única dimensão, aumento do comprimento. Dilatação superficial, duas dimensões, comprimento e largura, base vezes altura. E dilatação volumétrica, comprimento, largura e profundidade, três dimensões. Linear, uma dimensão. Superficial, duas dimensões. E volumétrica, três dimensões. Aqui tem uma foto, né? Esse espaço aqui você deixa numa autoestrada por causa da dilatação. Então a primeira dilatação que nós vamos falar na aula de hoje é a dilatação linear. Tem a ver com o comprimento. Então aqui, galera, eu tenho um determinado sólido. Esse L0 é o que? Comprimento inicial. O L0 ou LO, comprimento inicial. Insere calor, suas partículas se agitam, se afastam uma das outras, ele passa a ter um comprimento final, o L. Então, esse pedaço aqui só pode ser quem? Comprimento final menos o inicial. Então esse ΔL, veja, delta é variação e L é comprimento. Então ΔL quer dizer o quê? Variação do comprimento, que é o quanto o meu sólido aumentou de tamanho.
E qual seria o ΔL? Comprimento final, que é o L, menos o comprimento inicial. Mas a pergunta é a seguinte: quais são os fatores que vão influenciar na dilatação linear desse sólido? Está aqui minha equação, ó. São esses fatores. Então está aqui, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Repetindo, ΔL, variação do comprimento. L0, comprimento inicial. ΔT ou Δθ, variação da temperatura. E o alfa? O alfa é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. E vale ressaltar o seguinte, então, galera, que esse valor do alfa aqui, ó, ele vai depender de material para material. Tá aqui do lado, ó. Alumínio, o coeficiente é 23, 10 a menos 4. O aço, o coeficiente é 11 vezes 10 elevado a menos 4. Então, qual vai ser a diferença entre o alumínio e o aço? Estão me vendo aí? Não dorme não, hein? Por favor, esteja comigo. Que o alumínio, por ele ter um alfa maior, um coeficiente maior, ele sofre maiores dilatações, sofre uma dilatação linear maior que o aço. Então, o alfa, o coeficiente, ele é determinante na dilatação. Tá? Vocês vão encontrar também uma outra equação da dilatação, que é quando você unifica essas duas equações aqui, que é L igual a L0, entre parênteses, 1 mais alfa sobre ΔT. Mas na prescrição desse vídeo aqui, vai ter exercício de fixação, já com a resolução e com gabarito. Então essa equação que unifica essas duas equações, vai estar também na prescrição do vídeo aí, tá bom? Ok, até aí, foi dilatação linear. Galera, dilatação superficial, área, comprimento e largura, superfície, duas dimensões. Então tem um objeto aqui com uma área inicial. Tá aqui, beleza? Comprimento inicial, né? Base, altura. Inserir calor. Aumentou a base. Aumentou a altura, então aumentou a área. Então você vai ter a variação da área, que é esse ΔA aqui, ó. Mas quem é o ΔA? Área final menos área inicial. Mas a pergunta que eu fiz novamente, eu repito aqui. Quais são os fatores que vão influenciar na dilatação superficial? Tá aqui, ó. A área inicial, a variação de temperatura e esse cara aqui, ó. Essa letra é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E esse coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. Então foi claro de você entender que falou em dilatação linear, comprimento. Falou em dilatação da superfície, superficial, área. Tá aqui a equação. Beleza? Vamos continuar? Falar da última dilatação do sólido. É a dilatação, galera, volumétrica. Então, quando nós estamos falando de dilatação volumétrica, aumento do volume, comprimento, largura e espessura ou profundidade, 3 dimensões. Então, tá aqui, ó, esse ΔV é a variação do comprimento, que é quem? Variação do volume, melhor dizendo, que é quem? Volume final menos volume inicial. Aí a pergunta também é: quais são os fatores que vão influenciar na variação, na dilatação desse volume? Tá aqui a equação. ΔV, volume inicial, variação da temperatura. E esse gama? Coeficiente de dilatação volumétrica. Vale ressaltar que lá na dilatação superficial, possa ser que você tenha que calcular a área desse sólido. E na dilatação volumétrica, possa ser que você calcule o volume inicial através da geometria básica. Lá a geometria espacial, aqui seria lá a geometria plana, e aqui seria a geometria espacial. E o coeficiente de dilatação
volumétrica, ele é... Opa, voltando aqui. O coeficiente de dilatação volumétrica, ele é... Então tá aqui, dilatação volumétrica. Então tá aqui a equação da dilatação volumétrica. E o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. Então, até aí foi. Então o sólido tem esses 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Mas a pergunta é a seguinte: você pega uma panela, bota um pouquinho de leite, bota essa panela no fogo. Você observa depois de um determinado tempo que esse leite sofre aumento no volume. O mesmo não ocorre com a panela. Então a pergunta é a seguinte: por que é visivelmente ocorrer a dilatação volumétrica do leite e você não consegue observar a dilatação volumétrica da panela, que é a do sólido? Basicamente, galera, por causa do valor do alfa. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, ele é maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do sólido. Por isso que é mais fácil você enxergar e você perceber a dilatação que ocorre com o leite e não com a panela. A dilatação, galera, é um fator milimétrico. Tem um instrumento que mede dilatação, que é um instrumento chamado de dilatômetro. Não conseguimos enxergar e perceber. Então vamos lá, né? Aqui eu tenho alguns pontos, né? A pessoa quer abrir uma garrafa utilizando aí o fogo, né? Ele pode abrir, aí você tem coeficiente diferente, aí você solta. Então uma embalagem de milho, aquela de vidro, você tenta abrir, não consegue. Passa no fogo, né? Na chama um pouquinho, você percebe o seguinte: que como tem coeficiente diferente, aquela tampa de metal vai dilatar mais do que o vidro, e você consegue soltar. E algumas outras situações também estão descritas aqui nas imagenzinhas aqui. Aqui eu tenho um recipiente, um anel não cabe, a gente insere calor, o anel passa a caber, porque sofreu aumento das dimensões aí. Tá bom? Vamos lá. Dilatação que ocorre nos líquidos. Vou só ir um pouquinho adiante, daqui a pouco eu retorno. Então vamos lá. Você tem um líquido aqui, um recipiente, né, contendo um determinado líquido. Beleza, show de bola. Insere calor. Lembrando, né, que o volume, esse recipiente está cheio, né? Beleza, né, esse líquido vai aumentar de tamanho. Ele aumenta mais do que o recipiente, porque o coeficiente de dilatação do líquido é maior que o coeficiente de dilatação do recipiente. Logo, quando insere calor, sabe o que vai acontecer com esse líquido? Ele vai sofrer dilatação até que ele transborda. E esse líquido transbordado, ele é chamado de dilatação aparente. Você tem a dilatação do recipiente e você também tem a dilatação real do líquido. Aí você vai se perguntar: professor, por que essa dilatação aparente não é a dilatação real do líquido? E eu te respondo por quê. Porque no momento que esse líquido transborda, no momento que esse líquido sofre dilatação, o recipiente também sofre suas dilatações. Ele aumenta o seu volume. Então eu não posso dizer que todo líquido dilatado é um aparente, é o transbordado. Não. Então como que eu calculo a dilatação real do líquido? Dilatação real do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Mas a pergunta é a seguinte: qual a equação que eu vou utilizar para descobrir o ΔV de cada um?
Aí eu retorno. Tá aqui a equação. Então, se nós dissermos assim, ó, eu quero calcular o ΔV do recipiente. Tá aqui, ΔV do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente, o coeficiente do recipiente, variação de temperatura. Se eu quero calcular o ΔV aparente, volume inicial, coeficiente de dilatação aparente e ΔT. E aí, se eu quero calcular a real do líquido, eu uso daqui a equação. E o coeficiente de dilatação, né, real do líquido, ele é a soma do coeficiente de dilatação do recipiente mais a dilatação sofrida, né, aparente. Então, foi claro de você conseguir entender, galera, que o líquido ele também sofre suas dilatações, e esse líquido transbordado é chamado de dilatação aparente. Foi claro de você entender que a equação do ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT, é utilizado tanto na dilatação volumétrica do sólido quanto na dilatação volumétrica do líquido. Foi claro? Beleza, então curta aí, galera, não dorme não, hein? Vamos comigo, tem muita coisa hoje. Coisa boa! Comportamento irregular da água, chamado de dilatação anormal, dilatação anômala da água. Peguei minha garrafinha, enchi completamente de água, botei no freezer. Observei que pela manhã aquela garrafa está rompida, dilatada, né? Dilatada. Isso ocorreu por quê? Porque a água em baixas temperaturas ela não contrai e ela assim sofre uma dilatação. E aí isso percebe da seguinte maneira, da seguinte forma. Eu tenho aqui uma situação que é onde eu tenho um gráfico. Eu tenho um gráfico que demonstra muito bem sobre isso. Olha meu gráfico aqui. Preste atenção nesse gráfico aqui. Volume e temperatura. Ele é um gráfico com uma curvatura, né? Minha água tá lá no freezer. Bateu lá 4 graus Celsius. Beleza. Deixou no freezer. Ela continua perdendo calor. Sua temperatura diminui. Só que observando no gráfico, no que a temperatura diminui, o que acontece com o volume? Olhando para o gráfico, ele aumenta. E quando chega a 0 graus Celsius, nós já temos o que? Um volume máximo. Então eu percebo o seguinte, galera. Se eu pegar um copinho, colocar água e colocar gelo, se tudo é água, por que o gelo flutua? Porque a 0 graus Celsius, essa água no estado sólido, que no caso é o gelo, já tem um volume máximo. E aí, como você aprendeu que densidade é igual a massa sobre o volume, quanto maior o volume, menor é o que? A densidade. Então, a 0 graus Celsius eu tenho um volume máximo. Se eu tenho um volume máximo, eu tenho uma densidade o que? Mínima. Por isso que o gráfico volume e densidade é o inverso. Então ali quando eu pego a minha garrafa, botei no freezer, deixei ali durante um tempo, o volume aumentou? Aumentou. A 0 graus Celsius? Sim, mas a densidade diminuiu. E a 4 graus Celsius eu tenho um volume mínimo. Se eu tenho um volume mínimo, eu tenho a densidade o quê? Máxima. Então a dilatação irregular da água é isso, que a água entre 0 e 4 graus Celsius, quando ela perde calor, quando sua temperatura diminui, ela dilata. E quando sua temperatura aumenta, ela contrai, faz o processo contrário. Beleza, galera? Fechamos dilatação.